que fazer sem energia. Ouvir os pássaros. Num calor onde tudo derretia, acabou a luz. Um zunido de inseto aborrece enquanto comia o queijo mole e pensou no que iria fazer sem a sua música. Sem o ruído da geladeira, sem a imagem da tela da TV que havia ligado sem querer. Um recado pra pausa, talvez. Barulhos até então despercebidos invadiram a casa. Até uma coruja apareceu para tudo invadir. A angústia do desconhecido e daquele súbito silêncio dos objetos começou a se aproximar, e o dia estava terminando mais rapidamente que o normal. O tempo, como um ancião que tudo olha. Com a diferença de se mover, já que os móveis não o fazem, ao contrário. O tempo pareceu a ela um ente dinâmico. O tempo lança diferentes olhares ao outro. É invisível, mas atento, imparcial, não há dúvida. A mulher pensou enquanto olhava lá fora. Ao olhar para cima, começou a divagar sobre o espaço e a imaginação. O trabalhão dos físicos ao tentar comprovar teoremas absolutamente incompatíveis com a essência da existência. E ela imaginou num rasgo de intuição que o próximo gênio da humanidade seria aquele a desvendar um novo método de existir. Até que a mudança de perspectiva fazia bem naquele pequeno mundo regido pelo vazio. Voltou a luz. Reinicia a música que havia começado a tocar. E o silêncio antes do som é algo que a aflige. Nenhuma linha do que C deveria escrever naquele dia foi escrita. Sensação de impotência e dúvida. Concerto número 1. Como havia pensado pouco antes do alarido da música, conversara com a alma e concluíra que os grandes pensadores adquiriam uma força interior para expandir e trazer à baia o conhecimento velado sobre o céu da... Voltar ao trabalho. Observava as formigas ao tomar uma xícara de café sem pires e apercebeu-se de que elas têm o mesmo elan dos humanos. Seguiam com o objetivo de contribuir com o sistema social, mas no fundo não sabiam nada sobre nada e somente não são existencialistas porque não escrevem livros. Na ânsia de explorar um pouco mais a natureza, já que havia em menos de 24 horas pensado em pássaros e formigas como palimpsestos da existência humana, C dirigiu-se ao centro do jardim meio descuidado e olhou para uma abelha que a circundava. Impaciente, irritada, decidiu simplesmente fazer um esforço sobre-humano para ignorá-la. E assim o fez. A abelha, ao notar aquela apatia, resolveu voltar para casa, pois terminara de explorar o ambiente. A abelhinha pensou que a proteção da colmeia a deixaria segura
E lá se foi, em direção à casa na árvore. Agora era a vez de ser, de ocupar-se, de observar o mundo das abelhas, quando resolveu seguir aquele inseto meio azucrinante. Assustou-se ao perceber que havia uma casa de abelhas próxima da sua impenetrável casa. Olhou desconfiada. Andou até o local e lembrou-se da casa de campo da sua avó. Lá havia uma criação de abelhas e o mel puro era depositado em potes de vidro reaproveitáveis, sempre dispostos à mesa. Ai, era tão bom comer uma iguaria num pão d'água. Num jogo cênico de representação, colocou-se no papel de sua avó, a qual pertencia àquela casa de campo, e assim resolveu penetrar num labirinto, como Alice o fizera. Resgataria por meio e por intermédio de um passado longínquo o seu antepassado, para ter a mesma sensação que ela sentia quando retirava o mel das abelhas. O resgate metafísico de sensações sentidas por seus genitores, que já traziam a carga da lembrança dos seus antecessores, numa espécie de antropofagia maluca genealógica. Por que não dizer genitores? Sim, afinal, era a mãe da sua mãe. Então era ela também, enfim, uma antropofagia maluca genealógica. Essa genealogia, se pensasse bem, representaria a genética em seu mais alto grau de sofisticação, já que os átomos que compunham as células da avó, muito possivelmente, passaram para o corpo de ser. Eu sou uma mistura transmutada de meus antecessores. Eu sou uma mistura transmutada de meus antecessores. Pensou intrigada, enquanto a abelha intrusa entrava na colmeia, fazendo força na genialidade da natureza, já que a porta de entrada era praticamente inacessível. Depois de uma força tenebrosa de espírito, resolveu enfiar a mão naquela massa de barro para, com todo o seu sentido, perceber que aquele ambiente também era uma casa. O outro se completava no eu. As coisas dependem de consciência para tornarem-se o eu ou o mesmo. Transformo-me numa abelha e imediatamente o olhar é amplo. Eu enxergo em um ângulo inimaginável. Os outros me olham. Sou estranha e íntima ao mesmo tempo. Um zunido me distrai. A mão que era minha eu a vi e imediatamente a abordei, tentando expulsá-la de lá. Acordei de um sonho estranho. Abelhas. Estava ali no escritório da casa, quando, ao olhar para a porta de vidro, entrei num estado de ânimo profundo. Um dormir acordada de devaneios e de lembranças remotas que me conduziram a uma verdade irreal. Agora podia compreender que a vida era moldada por fragmentos de memória, que de algum modo davam sentido às coisas. Fragmentos que, se juntados um a um em milissegundos, poderiam se transformar em um roteiro da sétima arte. Pensei que, se não fabulasse, não estaria viva e sã. Imaginei em um dado momento todas as lembranças, que todas elas de repente se esvaíam e...
H finalmente retornara de uma longa viagem. Não me lembrava mais do dia de sua partida, apenas vagos lampejos que davam um certo medo, pois eu tenho receio do vazio da morte. Como poderia acontecer qualquer coisa a qualquer momento, inclusive naquele, eu sinto que a ausência pode ser insuportável. Como toda rotina tem o seu ritmo anestesiante, talvez não corresse tanto perigo assim, e os dias se passaram, e nem mesmo H lembrava-se que retornaria hoje. Não importa. Imaginou que há algo numa dimensão que não pode ser discernida pelos mortais. Canso da vida, porque ela me cansa. Cansam os dias, cansam as noites. Estou exaurido de vida. Certo que é só cansaço, nada mais. Um professor de filosofia me disse certa vez que tudo na vida é dependente de um estado de humor. Se eu tivesse a forma de uma garrafa, meus adjetivos seriam outros. Ou cadeira, ou livro. As coisas mudam de acordo com a avisada. Lembrei sem querer de Cezanne quando, pum! A porta se abriu. Estava vendo H em 5 dimensões. Estava diferente de fato. Pele cansada, olhos envelhecidos, 10 anos em 10 dias. Lá na estrada, o raio, os cabelos soltos, o vento a sentir, a anestesia do tempo que se esvai em 1000 pedaços, enquanto eu pereço. Sinto H passar como um raio. Flash. Correu para o banheiro, santo Deus, vai ver, está cheio de matéria. Sua avó índia contou que essas coisas vão e vêm. E continuou olhando pelo vidro, mas dessa vez não olhou, pois via o seu reflexo. Ah! Quem era aquela figura espelhada? Envelhecera 10 anos em 10 anos. Olhou mais de perto e assim lembrou-se de H. Onde está? As paredes cinzas a conduziram para o ateliê. Ali recomeçaria aos poucos a sua produção, um misto de refúgio e de fuga. Olhou para o pano esticado na mesa e começou a retrabalhar naquela porcaria que havia começado quando uma aranha chegou. Era fêmea contra fêmea. Ah, mamãe, estou triste. E afundei-me na tinta marrom. Quando saí, percebi a parede rachada, desgastada pelo tempo. Ocorreu-me que estava gasta com uma casa sem manutenção há tempos. Deveria pintar paredes ao invés de quadros. Deveria pintar paredes ao invés de quadros. Lutando para me sentir útil dentro daquele ambiente quase abandonado, pela paciência com o caos, curvei diante daquela imagem de barro à minha frente. Ai, cacete! Mais um problema de encanamento? Se a casa é inorgânica, não deveria deteriorar, nem perecer. O envelhecimento deveria ser privativo dos humanos. Pensei novamente no imaterial e concluí que as coisas realmente poderiam estar vivas. Resolvi assim um tipo de comunicação. Como cavalete antigo e camarada da parede. Nada. Oco, vazio da existência me golpeou de repente quando H, aquele extraterrestre, me veio à mente.